Bom dia, povo santo. Deus abençoe o dia de vocês. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Glória a Jesus. Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês. Alegria ter vocês por aqui. Bora retomar com o nosso período, nosso momento devocional. Já vai entrando, chama a presença de Deus aí ao lugar onde você está. Que seja mais uma manhã onde nós possamos ouvir a voz de Deus. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Pai. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã nós te agradecemos. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por mais um dia que o Senhor nos deu a oportunidade de viver. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos escolheu para o dia de hoje. Se nós acordamos, significa que um propósito tem. Nós queremos nesta hora te render todo louvor, toda gratidão, meu Deus, toda honra, porque a ti pertence. Obrigado, Jesus. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós pedimos perdão pelos nossos erros, por tudo aquilo, Pai, que fazemos que ofende a tua santidade. Nos perdoa, Senhor. Nos volta para o ponto inicial, o ponto a qual o Senhor nos criou, Pai, para ser. Nos volta, Pai amado, para a origem, para o princípio, Pai. Em nome de Jesus, purifica a nossa mente, purifica o nosso coração. Nós queremos ser, Pai, exatamente a imagem daquilo que o Senhor nos criou para ser. Nos aproxima do Senhor nesta manhã, rega o nosso coração, lança a palavra, Pai, a semente que vai germinar, que vai brotar, e dá frutos, Deus, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Espírito Santo, eis aqui a minha vida, eu te dou liberdade para que o Senhor manifeste e faça a tua vontade aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, que o Senhor nos conduza no período desse devocional, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor possa mesmo ministrar o nosso coração, tratar com particularidades, em nome de Jesus. Pai, eu ainda peço para que o Senhor coloque os teus anjos ao redor da minha casa, ao redor da casa dos meus irmãos, de cada filho aqui representado, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa mesmo nos livrar de todo intento das trevas, de toda investida do mal, em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, povo santo. Deus abençoe a vida de vocês, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Benção, mãe. Deus te abençoe. Bom dia. Bom dia, Robertinho. Também estava com saudades. Saudades de vocês. Gente, temos novidades, né? Hoje nós vamos começar a estudar a Bíblia na ordem cronológica. Nós vamos para os acontecimentos dos fatos de acordo com o que eles foram acontecendo. Então hoje nós vamos dar início a Gênesis, vamos ler o primeiro bloco de Gênesis 1 até o 11 e depois nós vamos para conhecer os patriarcas. Então bora lá, pega aí a sua Bíblia, já vou pegar aqui as minhas Bíblias de estudo, comentário. Pronto. Vou pegar aqui comentário também, deixar tudo aberto. Gênesis. Pega aí a sua Bíblia, abre sua Bíblia. Caderninho de anotação se você tem, pega ele também. Caneta, lápis, borracha. Saudades, Renata. Deus te abençoe. Amém. Não sei como é que vocês acordaram, não sei o que já foi ministrado sobre a vida de vocês, mas que nessa manhã vocês possam voltar o seu olhar para Deus, aquele que criou todas as coisas, e fala assim: Pai, eu quero ser exatamente a imagem daquilo que o Senhor me projetou para ser. Embora nós viemos de uma natureza pecaminosa, não permita, sabe, que essa natureza pecaminosa
corrompa aquilo que o Senhor ele sonhou para você. Porque embora viemos dessa natureza, o Senhor Jesus ele morreu por nós. E da mesma forma que por um só homem entra pecado no mundo, por meio de um só homem entra também salvação, entra também um novo padrão. E é a isso que nós precisamos nos apegar. Comecei meu dia hoje lendo Provérbios. Eu gosto de ler um Provérbios todos os dias. E o provérbio de hoje foi Provérbios 2, falando que o Senhor, Ele dá a sabedoria, o Senhor, Ele dá o entendimento, o Senhor é Ele que dá discernimento de todas as coisas. Uma das coisas que nós precisamos trazer para o nosso dia é o entendimento e o discernimento, para nós aprendermos e discernir aquilo que o Senhor Ele quer fazer. A sua vida não foi criada do acaso, você não nasceu simplesmente do acaso, pronto, existi. Não, existe um propósito da sua vida. A palavra fala que o Senhor ele nos conheceu no ventre da nossa mãe antes mesmo da gente ser formado. Ou seja, Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. E nós precisamos buscar nele tudo que Ele sonhou para nós. Colossenses vai dizer que em Deus estão escondidas todas as coisas a nosso respeito. Então nós precisamos todas as manhãs reconhecer o senhorio do Senhor, reconhecer a bondade dele sobre a nossa vida, reconhecer que tem segredos da nossa vida escondido nele e precisamos buscar isso. Falar, Pai, o que o Senhor tem para operar na minha vida no dia de hoje? Senhor, me deixa conhecer os segredos ocultos que estão escondidos em Ti. Chama a presença de Deus aonde você está. Para nós estudarmos Bíblia, para nós lermos e aprendermos a palavra, nós precisamos do Espírito Santo nos dando discernimento, sabedoria, para entender o que o Pai quer operar. Então peça sabedoria nessa manhã, peça discernimento nessa manhã, para que nós possamos compreender aquilo que o Pai quer nos entregar, em nome de Jesus. Para aqueles que estão entrando agora, bom dia, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Hoje nós vamos começar a estudar a Bíblia em ordem cronológica, então não perca nenhum dos detalhes, para que você não fique perdido aí nos estudos, viu? Então vamos lá, Gênesis capítulo 1. Hoje nós vamos estudar Gênesis 1 e Gênesis 2. Vou pegar esse livrinho aqui de comentário para a gente poder ler algumas coisas. Primeira coisa que nós precisamos saber, Gênesis significa o princípio, origem, o início de todas as coisas. Aqui nós vamos estudar agora a criação. Personagens principais que nós vamos encontrar em Gênesis, você que gosta de anotar, anota aí: Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Locais principais: Jardim do Éden, Canaã e Egito. A origem da raça humana, do povo de Israel e do mundo. Versículo-chave é o versículo 1:1, que é no princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 12, quando começa a falar de Abraão, quando Deus começa a levantar um povo exemplo, um povo que é o povo sonhado para poder mudar uma história. Gênesis é o primeiro dos 5 livros de Moisés, o autor aqui é Moisés. A palavra Gênesis vem da tradução grega, que significa origem, e do original hebraico, que significa no princípio. Portanto, Gênesis é um livro dos princípios. Princípio algum é atribuído a Deus, mas há um princípio para todas as demais coisas: o universo, a terra, a vida, a plantas, animais, o homem, a raça humana, casamento, família, civilizações, nações, Estado e governo. A história das leis, o pecado, a punição, o sacrifício, a salvação, a adoração e uma aliança a Deus. Tudo isso nós vamos ver em Gênesis. O chamado de Deus para um povo eleito, nós vamos ver Deus levantando um povo, exemplo. Nós vamos ver aqui promessas, profecias, línguas, literatura, arte, ciência e muito mais, O livro de Gênesis responde a todas as nossas perguntas sobre a origem, pois o homem sempre desejará saber como o mundo veio a existir e por que ele está em tão grande desordem. Outra coisa importante, vamos ver aqui, não vou ler tudo não, tá? Aqui nós vamos ver o comando de Deus e Deus dando ordem para todas as coisas. Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra.
e a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então vamos de novo. No princípio, eu vou ler na NVT, para você que gosta de acompanhar também as traduções. A minha Bíblia que eu anoto é a NVT e a de estudo que eu tô do lado é a Almeida atualizada, tá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Quando falo no princípio, significa não existia nada. Tudo que nós tínhamos era o Senhor. Tudo que tinha era Deus. Somente Ele estava aqui. Somente Ele existia. Eu creio que havia o lugar de habitação do Pai, né? Os céus, lugares celestiais. E nesse princípio, Deus, Ele cria céus e terra. E a palavra diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava ou se movia sobre a face das águas. Movia. Quando eu olho para essa palavra que ele se movia sobre a face das águas, é a mesma coisa que a gente começar a olhar para o nada, imaginar e pensar: o que eu vou fazer? O que eu vou criar agora? Esse princípio que Deus criou, havia somente um Deus, somente um Pai. E Ele, num estalar de dedo, começa a criar todas as coisas. Quando fala que é sem forma e vazia, a gente não existia. Universo, nada. Espaço, terra, nada. Nada existia. E o Espírito Santo estava ali, eu acho que esperando, né? Se movendo, esperando algo para poder acontecer. Ele estava esperando um comando do Pai para dar início a todas as coisas. Gente, o Espírito Santo, ele permanece dessa mesma forma. Antes ele pairava sobre a face da terra sem forma e vazia, sobre a face das águas. E hoje ele se move sobre as nossas vidas. Hoje o Espírito Santo está aqui, se movendo, procurando um coração a entrar. Ele procura um coração que vai estar aberto, que vai estar sedento, querendo por mais dele. Eu acho que ele olha para a nossa vida da mesma forma que ele olhava ali para a terra sem forma e vazia, sobre a face das águas, e fala assim: olha, eu tenho algo para fazer. No estalar de dedo, num comando do Pai, eu quero fazer algo dentro do seu coração, eu quero esculpir algo na sua vida, mas você precisa me dar vazão para poder fazer. Antes, no passado, era dessa forma. O Espírito estava sobre a face da terra e ele queria se mover, ele queria se manifestar num comando de Deus. Hoje esse comando ele vai ser diferente, vai ser sobre a minha vida e sobre a sua vida. Existe um Deus todo-poderoso que é soberano sobre todas as coisas, e esse Deus quer mover no meu coração e no seu coração. E nós precisamos dar espaço. Às vezes nós tumultuamos a nossa rotina, nós começamos a fazer um tanto de coisa e a gente esquece de dar o lugar, a vazão para o nosso Pai, vazão para Deus mover sobre a nossa vida. Permita Ele mover na sua vida no dia de hoje, permita Ele criar as coisas aí dentro do seu coração. Versículo 3. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. E Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Então, o primeiro dia se faz o dia e a noite. E é um comando, gente. Deus disse: haja luz, e houve luz. É no instalar de dedo, é numa palavra dele, e ele cria todas as coisas. E ele viu que aquilo que ele tinha feito era bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas para separar as águas do céu e as águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra e as águas dos céus. E Deus chamou o espaço céu. Deus cria agora o céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: junte-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma porção seca. E assim aconteceu. E Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom.
Olha, grifa esse era bom na sua Bíblia. Você que está grifando, você que gosta de marcar, quando ele fala lá no primeiro dia, ele viu que a luz era boa, no versículo 4. Aí você grifa. E Deus viu que a luz era boa. Aí você grifa. Na hora que ele... Deixa eu ver, faz o céu. Deixa eu ver se tem isso aqui também. Não tem. No segundo dia não tem. Mas na hora que ele vai criar e fazer porção seca e mares, ele fala. E ele viu que era bom. No versículo 10. Então Deus disse: produza terra, vegetação, toda espécie de plantas com sementes, árvores que dão frutos com sementes, as sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. Agora eu vou ler também na Almeida, versículo 11. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que dão fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Gente, eu quero que você grifa, você que gosta de grifar, grifa o versículo 11 na sua Bíblia. Eu já grifei aqui na minha. A palavra está dizendo que nesse dia que nós estamos na criação do terceiro dia, Deus ele pede para que as águas se separem e ele cria os mares, e ele pede a porção seca que se separe, e ele fala que essa porção seca vai se chamar terra. Terceiro dia da criação, e ele vira para a terra e fala assim: terra, agora você vai produzir vegetação, e cada espécie de plantas, frutos, vai ser produzido de acordo com a semente que existe dentro da terra. Na Almeida fica mais fácil de compreender. Ele vai falar assim, olha, produza relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas. Está pedindo agora plantas com semente e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie. Cada um vai produzir algo de acordo com a sua espécie, cuja a semente esteja no fruto sobre a terra. Isso aqui é uma chave, porque Deus ele faz a terra e ele está dizendo o seguinte: cada árvore, cada fruto, cada semente vai ser produzida conforme a porção que já existe dentro de si. Existe uma porção dentro da terra que vai fazer produzir as sementes. As sementes vão crescer de acordo com o que a terra já tem. A mesma coisa o Senhor ele vira para mim e para você e ele vai falar algo bem semelhante. Quando o Senhor ele vai chamar que é a existência, as plantas, a vegetação, ele vai falar: produza cada uma conforme a sua espécie e sementes que estejam no fruto sobre a terra. Ou seja, a terra já tem a semente a ser germinada, a ser lançada para fora. Quando ele vai falar para a minha vida e para a sua vida, ele vai falar assim: olha, Gláucia, Ana, Beatriz, Maria, Raira, produza frutos, deem frutos conforme a semente que está dentro de você. O Senhor não vai te pedir nada fora do que ele já não tenha colocado dentro de você. Nós estudamos Romanos e Felipe falou uma coisa muito legal, é que quando Deus ele nos chama para fazer algo, ele vai nos capacitar para esse algo. Deus não vai pedir de você para você produzir algo que ele já não tenha colocado dentro de você. Ele vai pedir para que você produza árvores, frutos, conforme aquilo que ele já depositou dentro do seu coração. Existe algo que Deus já depositou sobre a sua vida e ele vai chamar à existência aquilo que ele colocou dentro de você. Quando ele fala terra, produza vegetação, ele está dizendo o seguinte: olha, eu já coloquei as sementes, agora coloca para fora. Deus já colocou sementes dentro de você. Coloca para fora aquilo que ele depositou sobre a sua vida. Existem habilidades, existem talentos, dons que o Senhor já colocou sobre a sua vida e ele só está esperando você dizer sim àquilo que ele já colocou dentro de você. Não funciona diferente, gente. Com a gente da mesma forma. Ele falou assim: olha, terra, você vai produzir ervas, você vai produzir árvores. E essas árvores, elas vão ter frutos, elas vão ter sementes.
E Ele diz para mim e para você: olha, vocês vão produzir frutos, vocês vão ter sementes. Basta você dar lugar e vazão para aquilo que o Espírito Santo Ele quer fazer na sua vida. Entenda o seu chamado, entenda o seu propósito, aquilo pelo qual o Senhor te criou para ser. O nosso propósito universal é manifestar Cristo nessa terra. Nós temos essa missão de transmitir, de transbordar Cristo por onde a gente passar. E nós temos missões, propósitos secundários que vai envolver talvez aí o seu chamado de pastoreio, de evangelismo, o chamado de mestre, de apóstolo, de profeta. Não sei para que o Senhor te chamou, mas Ele já colocou habilidades dentro do seu coração, te capacitando para a obra que Ele te levantou para fazer. Saia desse lugar que você está hoje, talvez um lugar de inércia, um lugar parado, quieto, que você não consegue se mover, você não consegue ir para lugar nenhum, você não consegue discernir a voz de Deus. Sai desse lugar, mas talvez você vai sair desse lugar e vai entrar em um jejum. Talvez você vai sair desse lugar e vai entrar na leitura da palavra, na oração, porque para obedecer comandos de Deus, o nosso ouvido precisa estar afinado. Nós precisamos estar sensíveis à voz dele. Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu passei igual esse tempo, eu fiquei parada um tempo de fazer devocional, tentando ouvir e discernir aquilo que o Senhor Ele queria falar comigo. Eu tenho temor a Deus, eu tenho muito medo de fazer aquilo que Ele não me pediu, eu tenho medo de estar num lugar que Ele não me pediu para estar, eu tenho medo de negligenciar o meu chamado e não fazer o que era para eu estar fazendo, de liberar uma palavra que não era para estar liberando. Eu tenho muito temor a Deus. E para isso é necessário jejum, é necessário oração, é necessário a gente ficar quietinho, caladinho, sem falar muita coisa, para que a gente possa ter essa voz afinada do Pai e ouvir exatamente aquilo que Ele quer que a gente faça. Você foi chamado com um propósito. Você tem algo lindo para executar da parte de Deus, mas para isso acontecer, você precisa ter essa sensibilidade ao Espírito de Deus. E Ele não vai pedir nada do que já foi colocado dentro do seu coração. Comece a avaliar o seu coração. Comece a perguntar, no que eu sou bom? No que eu faço que é excelente, que as outras pessoas não fazem igual? Não cai na besteira de achar que aquilo que você faz, todo mundo faz igual a você. Eu achava isso. E isso é negligenciar aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Porque eu achava que todo mundo fazia o que eu faço bem. E aí eu colocava destaque num dom, numa habilidade que o Senhor colocou dentro do meu coração. Eu achava que o fato de chegar em lugares e cumprimentar todo mundo, e abraçar todo mundo, e fazer amizades com facilidade, eu achava que todo mundo fazia isso com excelência, que todo mundo fazia isso bem. Todo mundo sabe cumprimentar todo mundo. Todo mundo sabe chegar no lugar e fazer amizade. Não, é característica minha. Eu sei chegar num lugar e fazer amizade assim no instalo. Eu consigo ficar em casa com muita facilidade. Eu tenho essa facilidade de cumprimentar, de iniciar uma conversa. É uma habilidade que o Senhor me deu. Eu tenho a habilidade de ser carismática. Eu consigo fazer amizade fácil. Eu consigo lançar um sorriso e as pessoas acharem que elas são minhas amigas. É uma habilidade que eu tenho. Não é todo mundo que é assim. Vai ter pessoas que vão falar e não vão ter carisma. Aí eu vou falar assim, nossa, a Raira está sendo soberba. Não, é uma habilidade que o Senhor colocou dentro do meu coração, dentro da minha vida, para aquilo que um dia iria executar. Então, para um propósito que Ele me chamou, eu precisava disso. Eu precisava de carisma, eu precisava de falar mais que a boca, eu precisava fazer amizades com facilidade, eu precisava saber entrar e sair de um ambiente. O Senhor colocou dentro de mim habilidades, sementes que eu precisaria para construir a minha árvore. E Ele colocou dentro de você habilidades. Eu não sou concentrada, eu tenho dificuldade para concentrar. Eu tenho dificuldade para ser profunda. Talvez se você estivesse estudando a Bíblia com uma outra pessoa que carregasse profundidade, essa pessoa iria muito mais além em estudo, ela iria muito mais além nos detalhes.
Eu sou superficial, mas faz parte do meu propósito, do meu chamado. Mas aí você olha para a sua vida, você talvez é profunda, você sente muitas emoções, você tem sente muito amor, muita tristeza, os sentimentos são elevados. Faz parte do propósito que o Senhor tem para a sua vida. Talvez você tenha uma facilidade de decorar as coisas. Eu não tenho facilidade, sou esquecida que só. Fala uma coisa, com pouco já esqueci. Meu irmão estava falando de telefone, eu falei assim, João, na hora que Deus me der meu telefone, eu vou dar esse aqui para você. Aí a minha irmã falou assim, mas você já tinha prometido esse telefone para mim. Eu falei, tá, então tá bom, então é seu. Mas é porque eu esqueço das coisas fáceis. E talvez você não. Talvez você tenha uma memória de elefante. E sabe, e decora, e é profundo. Faz parte da semente que o Senhor colocou dentro do seu coração. Não desperdice as suas sementes. A palavra diz que o Senhor virou para a terra e falou assim, olha, agora vai produzir árvores frutíferas que vão dar fruto segundo a sua espécie, cuja a semente esteja no fruto sobre a terra. A semente já está aí. Existe semente dentro de você. Permita que essa semente venha para fora, em nome de Jesus. Vamos continuar a leitura. Ainda falando do terceiro dia. A terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes, árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Grifa isso. E Deus viu que isso era bom. E passou a noite e veio a manhã, encerrando o terceiro dia. Fala que cada um produziu frutos conforme a sua espécie. Você vai produzir os seus frutos de acordo com aquilo que você carrega. Amém? Não queira ser a Raira, não queira ser o seu pastor, não queira ser a sua líder de célula, não queira ser o seu pai, não queira ser a sua mãe, não queira ser quem você não é. Não queira ser o seu vizinho, não queira ter as coisas que as pessoas que estão à sua volta têm, não queira ser os seus amigos. Você tem identidade própria e você vai produzir frutos conforme a sua espécie. Não estou falando de inspiração. Você pode se inspirar em alguém, você pode ter alguém como referência na sua vida, você pode ter um mentor, pode ter um líder. Sim, você pode. Mas você não pode querer fazer da sua vida a vida dessas pessoas. Você não pode olhar para dentro do seu coração e falar assim, você tem que ser dessa forma. Eu falo meio duro, eu sou ríspida às vezes, falo alto, grito, dou risada e gargalhada, e grito a ponto das pessoas falarem assim, Raira, menos. Eu acho lindo as mulheres que falam manso, baixinho, nossa. Sabe aquela pessoa que fala assim, que é muito tranquila? Eu acho lindo, mas eu não sou essa pessoa. Eu não consigo ser essa pessoa. Eu sou assim, essa é a Raira. A Raira fala dessa forma, às vezes eu grito, às vezes eu começo aqui o devocional, tem gente dormindo aqui em casa e eu tô gritando, tô falando alto e não precisa. Mas essa sou eu. São características, habilidades, dons, sementes que o Senhor depositou dentro do meu coração. E eu vou ser a Raira na melhor versão que eu puder ser. Eu vou explorar ao máximo os meus talentos. A minha risada, ela tem poder, o meu olhar, o meu carinho, o meu carisma, a minha fala, o meu jeito de falar, o meu jeito de andar. Tudo isso foram habilidades que o Senhor colocou dentro de mim. E Ele também colocou dentro de você. Não se rejeite, sabe? Tem gente que vai olhar para dentro de si e falar assim, eu queria tanto ser igual ao meu líder. Eu queria tanto aprender Bíblia igual aquele mestre que sabe explicar a Bíblia como ninguém. Eu gostaria tanto de saber lavar carro. Eu gostaria tanto de saber cozinhar como aquela pessoa. Gente, são dons e habilidades. Talvez você faz um arrozinho e o seu marido fica assim, nossa, mas a comida da mamãe era assim, assim. Você fala assim, meu amor, a sua mãe tinha habilidade para cozinhar. A sua mãe tinha um dom, um talento para arrumar a casa. Ela tinha um dom, um talento para separar as roupas por cores. A sua mãe, ela tinha essa característica, essa personalidade. A minha é diferente. Eu sou boa em outras coisas que sua mãe não é. O problema é que a humanidade, ela quer pegar aquilo que tem de bom em mim, aquilo que tem de bom na Solange,
aquilo que tem de bom no Davi, aquilo que tem de bom na Edilene, na Marcileia, na Ana, na Júlia, e falar assim, vamos criar uma pessoa com só as coisas boas. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Existe uma porção boa e uma porção de defeitos em cada um de nós. Da mesma forma que eu sou muito carismática, eu falo de uma forma dura que parece ser arrogante. É o bônus e o ônus. É assim, gente. Continuando. Então Deus disse, haja luzes nos céus para separar o dia e a noite e marcar as estações, os dias e os anos. E que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus criou duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E Deus criou o dia e a noite para separar a luz da escuridão. E Deus viu que isso era bom. A noite passou e veio a lua, encerrando o quarto dia. Então, no quarto dia, ele cria estrelas, sol e lua, os grandes luminares, né? Então Deus disse, encham-se as águas de seres vivos, voem as aves no céu, acima da terra. Assim Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus abençoou, sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e que as aves multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então, no quinto dia, ele vai criar ali animais para os mares e para o céu, peixes e aves. Cadê? Encerramos o quinto dia. Então Deus disse, produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Gente, nós viemos de uma sequência de Deus falando, e criou isso e Deus viu que era bom. Criou isso e viu que era bom. E agora, então Deus disse, então façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, sobre animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou o ser humano à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem sobre a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com semente em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirva de alimento. E lhe dou todas as plantas verdes como alimento, e todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves dos céus e os animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o sexto dia. Agora nós vamos grifar. E viu Deus que era muito bom, muito bom. Deus está vindo de uma sequência criando os céus, a terra, as águas, separando porção seca, criando vegetação, animais que estão nos mares, que voam nos céus, que rastejam sobre a terra. E na hora que ele vira e faz o homem, ele diz, e viu Deus que era muito bom. Era muito bom, gente. Não era só bom. Todas as coisas Deus cria e ele diz, era bom. E viu Deus que era bom. Imagina, gente, Deus falando de algo que ele cria. Ele dando características daquilo que ele estava criando. E Deus viu que era bom. Porém, quando ele chega no ser humano, ele disse, e viu Deus que era muito bom. Era muito bom, gente. A criação do homem
foi algo espetacular. E várias coisas me chamam a atenção do versículo 26 para cá. Ele vai falar lá no versículo 26, façamos o ser humano. Nós não estamos falando de Deus que está criando o mundo? Deus criando todas as coisas? Aí agora ele solta, façamos. Façamos quem? Quem está fazendo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai estava no céu juntamente com Jesus. O Espírito estava se movendo sobre a face das águas, executando todas as coisas. O Espírito Santo ele vem como o executor, né? O Pai que é a mente pensando, lógico que não tem menos nem mais, um não é maior que o outro, mas o Deus Pai estava ali pensando, dando os comandos junto com Jesus e o Espírito Santo executando todas as coisas. E ele fala, façamos o ser humano. Deus vira para Jesus e fala assim, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando a gente olha para nós temos uma sombra do que Deus é, porque nós somos a imagem de Deus. Nós nos parecemos com Ele. Quando fala assim que nós somos a imagem, significa que Deus ele tem mãos, que Deus ele tem uma cabeça, que Deus ele tem um corpo, que Ele tem uns pés. Ele tem a nossa imagem. Nós somos parecidos com Deus. E além de ter a imagem de Deus, ele disse que eles tenham também a nossa semelhança. O que é a semelhança? Quando uma família ela gera uma criança, você olha para aquela criança e você fala assim, nossa, como que esse menino parece com o pai? Ele anda igual o pai. Tem filho que se parece até mesmo no jeitinho, no puxado do olho, na boca, no nariz. Ele parece com o pai. Ele tem gente que tem um dedinho. Nossa, mas esse dedinho aqui é igual ao da minha mãe. Esse dedo aqui é igual ao do meu pai. Nossa, eu tenho uma pinta aqui igual a da minha mãe. Essa é a imagem. Porém, a semelhança é quando a criança dá uma gargalhada e fala assim, nossa, mas é igual o pai. Quando ele está andando, talvez com a perninha torta, mas anda igual a mãe, anda igual o pai. Essa é a semelhança. Nossa, igual por exemplo, a minha mãe tem mania de morder língua e eu mordo língua também. Essa é a mania, da minha mãe passou para mim. É a semelhança que eu tenho dela. Entende? Isso é semelhança. A palavra diz que Deus nos criou a imagem e a semelhança dele. Ou seja, o ser humano foi criado para reproduzir tudo aquilo que o Pai faz. O ser humano foi criado para ter o mesmo amor, para ter o mesmo carinho, o jeito de sorrir, a forma de andar. Ele foi criado para ter a mesma semelhança que Deus. Isso foi perdido. Nós vamos ver daqui a pouco quando entrar na queda. A semelhança foi perdida, a imagem continuou, a semelhança foi perdida, mas quando Jesus vem, Jesus ele restaura todas as coisas na cruz e nós voltamos até a semelhança do Pai. Mesmo que forçado, não é natural, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Também estava com saudade, Marília. Deus te abençoa, viu? Bons estudos. Essa semelhança, ela foi perdida. Mas nós precisamos recuperar essa semelhança na cruz. De olhar para o Pai e falar assim, Ele ama em totalidade. O amor dele é sem igual. Nós precisamos amar dessa forma. De olhar para o Pai e falar assim, olha, Ele é justo. Ele é muito justo. Vamos restaurar a justiça. Ele é bondoso. Vamos restaurar a bondade. Sabe, nós precisamos restaurar essa semelhança que foi perdida. Em nome de Jesus, gente, Ele vai fazer o homem a imagem e a semelhança. E aqui nós vemos Deus dando ao homem toda a autoridade. Ele virou para o homem e disse, governe sobre os peixes, sobre os animais, sobre as árvores, sobre tudo que está aqui. Tudo que eu coloquei aqui, nesse jardim, você vai governar. E essa coisa também se perdeu um pouco, mas o homem nasceu para governar. Gente, nós somos governantes, o Senhor nos deu autoridade aqui. No jardim do Éden, essa autoridade foi dada.
Nós vamos ver na queda que a autoridade foi perdida. Porém, uma palavra o Senhor Jesus, ele liberou sobre a minha vida e sobre a sua vida, e você vai tomar posse disso agora em nome do Senhor Jesus. Ele falou assim, olha, toda a autoridade que me foi dada, eu entrego para vocês, para que vocês possam cumprir o seu chamado. A autoridade, o Senhor deu autoridade, gente. A autoridade foi perdida com a queda, com o pecado, mas quando Jesus vem, essa autoridade é restaurada. E hoje você tem autoridade. Eu estou lendo um livro que é sensacional, que é Quebrando as Cadeias da Intimidação. E esse livro começa falando o seguinte, que lá no jardim, quando a serpente, o diabo, ele vai tentar o homem, ele vai fazer com que o homem corrompa o seu coração, ele está roubando lugar de autoridade. E o tempo todo o diabo, ele vai querer roubar esse lugar de autoridade que você tem. Lugar de autoridade como pai, como mãe, como líder, como pastor, como patrão, como empresário. O diabo o tempo todo vai querer roubar o seu lugar de governo. Não é mensagem de coach, gente. A autoridade foi dada. Você precisa entrar nessa posição de autoridade, de governar a sua casa como ninguém, de governar a sua empresa, de governar os seus filhos. Sabe, hoje a gente não governa os animais. Nós não estamos mais no Jardim do Éden. Porém, a autoridade foi dada para o ser humano. Então, exerça essa autoridade. Hoje nós temos autoridade sobre principados, potestades, sobre os demônios, sobre os dominadores das trevas. Nós temos que dar uma ordem e eles saírem. Porque nós recebemos autoridade no nome de Jesus. É essa autoridade que nós usamos. Quando Jesus ele vence o pecado, ele restaura a autoridade. Ele falou assim, agora eu tenho autoridade sobre toda a treva, sobre a morte, sobre todo o pecado. Eu tenho essa autoridade e eu vos dou. Então toma posse aí em nome de Jesus. Capítulo 2. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado a sua obra da criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e declarou santo, pois foi um dia que ele descansou de toda a sua obra da criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Gente, nós estamos lendo Gênesis, para você que está chegando agora. Nós já lemos Gênesis 1, estamos introduzindo o capítulo 2 e aqui nós estamos terminando a criação dos céus e da terra. Deus viu que tudo era bom. Quando ele faz o ser humano, ele diz que era muito bom. Agora, vamos lá. Nós falamos do dia 1, do dia 2, do dia 3 até o dia 7. Quando a gente lê isso aqui, parece que foi de um dia para o outro, mas não foi. Quando Deus ele cria o primeiro dia, o segundo dia, passa-se muitos anos. Passa-se uma era. Por isso, igual, por exemplo, a minha formação é geóloga. E aí eles vão falar assim, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. E aí o povo fala que a Terra tem 2.000 anos por conta da Bíblia. Não, a Terra não tem tipo 2, 3, 4 mil anos por conta da Bíblia. A Terra tem 4 bilhões de anos. Sim, porque a gente não sabe quanto que é esse um dia para Deus. Um dia para Deus é como 1.000 anos e 1.000 anos para Deus é como um dia. Então nós não sabemos a totalidade no certinho quantos dias Deus criou o primeiro dia. Deus pode ter usado aí 1 bilhão de anos para ter criado um dia. 2 bilhões de anos nós não sabemos. Mas é muito interessante, sabe, quando a gente olha dessa forma, porque a geologia, ela não bate com a Bíblia. O tempo todo os geólogos, esse povo que gosta da ciência, eles querem desconstruir o que a Bíblia fala. Mas quanto mais eu estudava geologia, mais eu conseguia ver Deus. Gente, quando eu vi, estava estudando uma matéria que falava sobre fósseis, arqueologia. E aí a gente vai ver os fósseis, encontra-se fóssil muito antigo, de bilhões de anos, de uma cobra com perna. Eles falavam que as cobras tinham perna. E para mim fez todo sentido naquele dia. Quando o professor ele colocou o slide de uma cobra com perna, na hora eu falei assim, e o castigo da cobra foi rastejar.
Você rastejará sobre a sua barriga e tal, e tal, e tal. Esse foi o castigo que a cobra recebeu. A partir de hoje você não anda mais, você rasteja. A mulher vai ter dor de parto, o homem vai ter que trabalhar. Do suor do seu rosto comerá. Gente, naquele dia fez todo sentido para mim o fato da Bíblia, da palavra falar que a cobra agora sofreu um castigo. Um fóssil de uma cobra com perna. Se você procurar na internet, você vai encontrar, é facinho de encontrar para você ver. E outra coisa que quando eu estudei na geologia fez todo sentido para mim, eu não vou lembrar a montanha, mas é tipo num monte muito alto, um dos montes mais altos aí encontrado, foi registrado fóssil de animal, sabe? Ossos de animais em uma das montanhas mais altas do mundo. E ali para mim explica o dilúvio. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, eu deveria ter pesquisado antes para falar para vocês, mas eu não pesquisei. Mas eu posso colocar essas curiosidades como outras coisas que eu vou colocar lá no grupo Enxergando as Escrituras. Se você não está no grupo Enxergando as Escrituras, eu vou deixar o link nos stories, na bio também tem o link, grupo Enxergando as Escrituras. Entra lá que eu vou mandar todo o materialzinho. Vou tentar ser organizada e mandar tudo isso de curiosidade para vocês. Porque quando a gente começa a estudar Gênesis, agora o Velho Testamento, tem muito mapa, tem muito quadro de informação e eu vou colocando tudo isso lá no grupo para vocês. E se eu encontrar, eu mando para vocês falando do monte, falando da cobra. É muito interessante. A geologia não desconstruiu no meu coração a imagem que eu tenho de Deus. Ela só firmou, porque antes de estudar geologia, eu já conhecia a palavra de Deus. E isso foi sensacional, gente. Foi sensacional. Ponto importante, falei que não era de fato um dia, esse um dia que tem 24 horas para nós. Deus, ele cria aqui a semana. Ele cria 7 dias e ele mostrou pra gente a semana. Deus fala do descanso. No 7º dia, ele descansou. Sabe-se quantos anos Deus descansou? Ninguém sabe. Mas ele descansou. Não pense você que não precisa do descanso. Pare de ficar achando que você é uma máquina, que você é um robô, que tem que fazer tudo o tempo todo, que não tem que descansar. Estabeleça na sua semana um dia para o descanso. Aqui no Velho Testamento, nós estamos debaixo da lei e o tempo todo o Senhor vai falar que o descanso é no sábado. A ordenança, quando ele vai dar os mandamentos, é para guardar o sábado. Porém, quando Jesus vem, ele desconstrói um pouco dessa questão do sábado, mas ele não tira o descanso. Você precisa estabelecer um dia do descanso. Olha, se você é adventista do 7º dia e guarda o sábado, continua guardando o sábado, porque a sua crença é naquilo que você acredita e faz todo sentido. A palavra diz que aquele que faz, não julgue o que não faz. E o que não faz, não julgue o que faz, desde que todas as coisas levem à glorificação do nome de Deus. Se você quer guardar o sábado, guarde o sábado, santifique, apresenta aí em jejum ao Senhor e tá tudo certo. Mas eu quero falar para você que trabalha no sábado, trabalha no domingo, tira um dia de descanso. O descanso, ele é bíblico e se fosse fácil de executar, não seria mandamento, tá? Como o Senhor deixou como mandamento, significa que não é fácil de executar. Agora nós vamos para a criação do homem e da mulher no jardim. Versículo 5. Quando o Senhor Deus criou os céus e a terra, nenhuma planta silvestre nem grãos havia brotado na terra, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem cultivasse. Mas o solo brotava água. Isso aqui é o orvalho, né? Ele subia da terra. Não tinha chuva nessa época. Mas o solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Soprou fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. Eu trabalho dia e noite, sábado, domingo e feriado. Trabalho de ser mãe. Tem que tirar um tempo de descanso, viu, Haline? Encontrar um tempinho onde você possa colocar as perninhas para cima, descansar sua mente. Se você tiver essa oportunidade, tira um tempinho, sabe? Um dia que você vai deixar a casa organizada, a comida feita. Os seus meninos podem estar brincando, correndo na casa, mas você vai descansar. Você vai colocar a sua perninha para cima, vai colocar ali um filme para assistir.
sabe? E descansa. Descanso é bíblico. Se você tem marido, você pede seu marido para poder dar uma volta no parque com as crianças, para você descansar, nem que seja aí um meio período, mas necessita descansar. É por isso que muitas mães se fadigam, é por isso que muitas mães viram e falam assim: eu vou fugir de casa, eu vou abandonar vocês, eu vou largar essa casa. Por quê? Porque a mãe chega a fadigar. É o trabalho o tempo todo lavando, cozinhando, passando, pensando, é muita coisa. De fato, o trabalho de uma mãe é muita coisa, mas você que é mãe e fica em casa, procure um tempo para o seu descanso, em nome de Jesus, para você não surtar. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas, que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim, e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço se chamava Rio Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existia ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também havia resina aromática e a pedra de ônix. O segundo braço chamava Gion, rodeava a terra de Cuxi. O terceiro braço chamava Tigre, corria para o leste da terra da Síria. E o quarto braço chamava Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e tomar conta dele. Sabe, nós precisamos entender que o Senhor colocou coisas nas nossas mãos para cultivar e tomar conta. Mas o Senhor Deus ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, certamente você morrerá. Aqui Deus, ele está apresentando que o homem poderia ser livre para cultivar, para governar, para comer da árvore de todos os frutos, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o dia que ele comesse, certamente ele morreria. Tá dando aqui o pós e o contra. Se comer, vai ter consequência. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja sozinho. E essa palavra vai ser para nós ainda, sabe? Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e toda a ave do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. O homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome para todos os animais domésticos, todas as aves do céu. Todas as aves do céu e todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e completasse. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez a mulher e trouxe ao homem. Finalmente exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa o pai e a mãe e se une à mulher. Os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus e não sentia vergonha. Aqui ele está falando: olha, o homem vai cultivar, mas não é bom, homem, que você fique sozinho. Eu vou fazer para você alguém que vai completar, alguém que vai ser osso do seu osso, alguém que vai ser um só com você, alguém que vai te auxiliar. Gente, eu acho essa coisa mais linda do mundo. O projeto de Deus era: eu vou criar um homem, esse homem vai governar, esse homem vai ser o meu amigo, esse homem vai andar por aqui. Eu tô criando aqui, é como se fosse um parque de diversões e tô gostando de tudo que eu estou criando. Mas Deus olhou para o homem e viu que não era bom que ele vivesse sozinho. É lógico que Deus, ele é presciente, ele sabia de todas as coisas antes. E ele falou assim: eu vou criar agora uma mulher que vai fazer companhia para ele. Bela, Deus te abençoa, vai com Jesus, tá? Amanheci com crise de ansiedade, não estou bem, tenho que ir trabalhar daqui a pouco. Eu vou orar pela sua vida, tá bom? Se você puder esperar mais 5 minutinhos, eu já vou orar por você.
E ele está criando aqui o homem, e ele criou a mulher para ajudar o homem, e ele viu que aquilo ali se completava e o homem se torna uma só carne com a sua esposa, com a sua mulher. E assim acontece também até os dias de hoje. Não é bom que o homem esteja só. Você que ainda não casou, procure alguém para caminhar, alguém para poder estar perto, alguém para dividir o fardo, alguém para compartilhar uma visão, sabe? Alguém para estar caminhando junto com você. E você que tem marido, desfrute dessa companhia que o Senhor te permitiu viver, essa companhia que o Senhor colocou do seu lado. Gente, é sobre isso. Nós falamos aqui sobre duas coisas no capítulo 1 e no capítulo 2. Criação dos céus e da terra e criação do homem. Tudo que Deus fez era bom, era muito bom. E é lindo ver o Senhor dando comandos e as coisas sendo criadas. Eu vou falar com vocês. Vai chegar um tempo daqui a pouquinho que nós vamos julgar o que Adão fez. Mas Deus, ele falou uma coisa: coma de todas as árvores desse jardim, de fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a ordenança que Deus ele colocou para Adão. Mas existe uma ordenança que Deus ele lança hoje sobre a nossa vida. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame o seu próximo como você foi amado. E tem coisas que você não pode colocar a mão, porque se você colocar a mão, você vai morrer. E isso que Deus está falando nos dias de hoje é o pecado. Então, você que tem olhado para Adão e colocado um peso, ai, Adão foi burro, comeu, Eva foi burra porque comeu. Olha, cuidar para você não julgar, sabe? Um ponto que você não deveria julgar, não colocar um peso maior sobre a vida de Adão, quando na verdade você ainda não conseguiu abandonar os seus pecados. Vamos recomeçar no dia de hoje na cruz, vamos recomeçar no dia de hoje sem mentira, sem ganância, sem inveja, sem maledicência, sem maldade, sem levantar falso testemunho, sem falar uma palavra que não vai cumprir. Você sabia que é pecado você cumprir algo, falar algo com alguém e não cumprir? Pois é, então vamos afinar o nosso coração, vamos voltar para esse lugar onde a cruz nos exige renúncia, quebrantamento, joelho dobrado, para que nós possamos desfrutar da totalidade daquilo que Deus ele preparou para nós. Nós podemos desfrutar de um lindo jardim, de uma linda vida com Cristo. Sem Ele nós não conseguimos. Olha, é importante. Você só vai conseguir desfrutar disso tudo que eu tô te falando se você estiver em Cristo. Se você não estiver em Cristo, não vai desfrutar. Nós já vamos finalizar, já quero orar por você. Tem alguém que está aqui assistindo essa live que ainda não fez uma oração aceitando Jesus como Salvador? Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida e quer fazer isso hoje, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor, tá? Ele é Senhor da sua vida, Salvador é consequência. O fato de você aceitar o senhorio dele, ele derrama o sangue dele sobre a sua vida e te salva. Se você está afastado dos caminhos do Senhor Jesus e nessa manhã você caiu na live de paraquedas e quer voltar para os caminhos do Pai, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por vocês. Eu oro para que nós sejamos um povo transformado. Eu hoje falei com o Senhor e orando, teve uma hora que na hora que eu acordei eu falei: Deus, tomara que hoje na live tenha muitas pessoas. E o meu intuito era, tenha muitas pessoas, Deus, para ouvir a palavra, muitas pessoas para poder conhecer o Senhor. Essa era a motivação do meu coração. Aí quando eu fui buscar uma água, o Senhor falou assim: filha, conserta a intenção do seu coração. Eu quero que você esteja na live, mas eu quero que você conserte a intenção do seu coração. E eu falei: Deus, o que o Senhor quer que eu sonhe? O que o Senhor quer que eu faça? E aí ele disse: olha, não é um número de pessoas, é que tenha uma pessoa na live que esteja disposta a caminhar com você e ter a vida transformada. Não é ter a palavra entrando aqui num ouvido e saindo no outro, porque você pode escutar um tanto de pregador muito melhor do que eu no YouTube, mas é uma pessoa que esteja disposta a caminhar milhas comigo aprendendo a palavra. Tem muita gente que negligencia, tem pessoas que vão só conhecer o que cada livro da Bíblia fala. Eu não estou aqui trazendo uma proposta de contar o que a Bíblia vai falar.
Ah, não estou aqui falando o que está dizendo em Gênesis. Eu estou lendo versículo por versículo, porque não é sobre comentário bíblico, não é sobre panorama bíblico, é o que a Bíblia fala de verdade. Nós precisamos aprender mais da palavra de Deus. Olha, os crentes têm que saber a palavra de Deus. E eu tenho certeza que aqui tem pessoas que nunca leu o Velho Testamento. E se Deus quiser, se Ele permitir, nós vamos ler todo o Velho Testamento. Então não é sobre quantidade que eu vou pregar aqui, é sobre intensidade. Pessoas que queiram voltar todos os dias para o pé de Jesus. Assim como a nossa irmã que acabou de fazer. Deixa eu ver, foi um irmão, Nicolas. Senhor Jesus, eu quero voltar. Nicolas, o Senhor te recebe de volta, viu? Toma o seu lugar de filho, toma o seu lugar de filho amado, tá? Você não é qualquer um, você é um filho amado do Pai. Raira, que bênção estar ouvindo e vendo você. Saudades, querida. Saudades também de BH e da VV. Renata, é Renata, não é? Que saudades. Que saudade! Você e a sua família é muito preciosa. Também tenho saudade de você. Para mim essas lives também são uma bênção. Muito obrigada. Amém, gente. Amém. Vamos orar? Coloca sua mão no seu coração. Nós já vamos encerrar essa live. Fala comigo assim: Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e que em tempo certo eu possa aplicar. Deus, em nome de Jesus, nessa manhã eu quero te apresentar a vida do Nicolas, Pai. Hoje ele resolveu voltar para os teus caminhos. Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa regar a vida do Nicolas de força, de graça, de misericórdia, de redenção. Derrama teu sangue sobre a vida dele, Pai, purificando ele de toda a impureza, de tudo aquilo que ele colocou a mão, meu Deus, no mundo, de tudo aquilo que ele enfiou, meu Deus, todo o pecado que enraizou no coração do Nicolas. Eu te peço agora que pelo sangue de Jesus seja aniquilado, seja mesmo lançado aos pés da cruz. Que as trevas não tenham poder sobre ele, que o diabo não venha acusar a vida do Nicolas, em nome de Jesus. Pai amado, nós entregamos a vida desse irmão que hoje quer reconciliar com o Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida e que a partir de hoje o Nicolas venha desenvolver a salvação dele com temor e com tremor, Pai, se voltando todos os dias para a cruz. Eu entrego, meu Deus, a vida da minha irmã, que aqui pediu oração, dizendo que hoje ela acordou em crise, em ansiedade. Visita esse coração, Pai. Visita essa vida. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele levou sobre si toda a dor, toda a enfermidade, tudo que estava sobre nós, o castigo que, meu Deus, estava sobre nós, o Senhor levou naquela cruz. O Senhor levou naquela cruz toda a ansiedade, toda a dor, toda a depressão, toda a crise de pânico, Pai, o Senhor levou. E tudo que nós precisamos fazer é aprender a entrar num lugar de descanso no Senhor. Então nos leva a esse lugar nesta manhã, leva a minha irmã nesse lugar nesta manhã, Pai, e que ela seja curada em nome de Jesus, que a paz que excede todo o entendimento, que o amor, que a bondade, que a alegria, que o ânimo, que o vigor esteja sobre a vida dela em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar também cada vida que ficou comigo até aqui esse momento, Deus. Que o Senhor possa mesmo ter liberdade de manifestar a tua vontade. Que o Espírito Santo possa continuar ministrando sobre cada vida em nome de Jesus. Eu ainda oro por cada pessoa que vai assistir essa live posteriormente. E se tem alguém, Pai, que vai aceitar Jesus, se tem alguém que vai reconciliar com Jesus, eu já entrego eles também nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Nos dê um dia abençoado, um dia excepcional, onde nós possamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor criou, de tudo aquilo que o Senhor fez, olhar e falar que é bom, Pai, e nós vamos voltar à semelhança perdida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos dê um dia abençoado. Não sei se tem alguém que está aqui pela primeira vez. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Olha, que hoje seja um dia de resgatar a essência perdida. Que hoje seja um dia de você, sabe, renunciar ao pecado. Olha, volta para a cruz todos os dias e fala assim: Senhor, eu escolho me lavar hoje com o sangue de Jesus.
Nós temos que vencer, gente, todos os dias. Não acha que é só difícil para você. É difícil para todo mundo. Para mim que tem que segurar a minha língua, para mim que tem que frear os meus pensamentos, para mim que tem que me redimir com tanto de gente o tempo todo. Olha, é difícil para todo mundo. Nós precisamos escolher ir para a cruz de Jesus todos os dias e recomeçar nele. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia, minha pastora. Deus te abençoa. Você tá bem? Eu amo a sua vida, minha pastora amada. Gente, é isso. Amanhã eu espero vocês aqui às 6h40 para nós compartilharmos daquilo que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida. Vou deixar o resumo lá no grupo, Enxergando as Escrituras. Vou mandar foto de quadro, onde que era o rio, o Gion, o Pison, o Tigre, o Eufrates. Vou mandar as informações detalhadas lá para vocês. Que vocês tenham paciência também comigo. Vou só pensar se eu faço um artigo no Word e mando um arquivo só, ou se eu solto tudo no WhatsApp como foto, como texto, tá bom? É isso. Um beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.